Céu querido, muito obrigado. Papai do céu querido. Papai Que Céu pé? querido, Que pé? Vai. Papai do Papai céu querido. querido, Papai Céu querido, Muito obrigada muito obrigada por mais um dia. por mais um dia. Abençoe minha mamãe. Abençoe minha mamãe, Abençoe meu papai. abençoe meu papai, Meus coleguinhas. meus coleguinhas, A minha igreja. a minha igreja. Amém. Amém. Obrigada, viu, Arthurzinho? Deus te abençoe mais. Obrigada, Sheila, tá bom? Podem sentar. Não, perdão, fiquem em pé, aí como vocês estão. E nós vamos agora fazer uma leitura bíblica participativa. Eu quero convidar o Tiago Caldas e a Júlia, a Giulinha, para nós fazermos a leitura. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 14 ao 20. Eles vão alternar, o Tiago vai ler o 14, a Júlia lê o 15, o Tiago vai ler os pares e a Julinha vai ler os ímpares, sendo que o 20 nós leremos juntos. Compreendido? Todo mundo está ouvindo? Tem um som aqui ao lado, mas está dando para ouvir? O Tiago vai ler os pares, a Julinha vai ler os ímpares e o 20, que é o último, nós vamos ler todos juntos. Amém? A minha Bíblia. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Eu que tô. Boa noite, igreja. Eu leio agora. Porque também o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixarei de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso que deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse só uma parte, não existiria corpo. De fato, é todo mundo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Peraí, vai ficar aqui. Olha, foi um lapso meu que eu esqueci de passar para o Claudiano, para a Letícia, qual era a versão que eu tinha passado para eles. Então, vamos olhar aqui para o telão. Aqui, de novo, nós vamos ler o 20 juntos. Aqui, essa versão que está aqui atrás, tá bom? Vai, Tiago. Vai. Juntos. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Obrigada. Eu errei porque ele estava mudando. Mas ele deu certo. Deu certo. Na verdade, quem esqueceu foi eu, tá bom? Vocês foram maravilhosos. Obrigada. Agora vocês podem sentar, igreja. E eu quero convidar o Ministério Infantil com os juniores. Eles irão louvar o Senhor com uma música agora. Eles já podem ir se posicionando aqui para nós celebrarmos ao Senhor juntamente com eles. O Ministério Infantil e os juniores. Vamos tirar esse negócio. Tirar esse aqui. Dá pra ele, viu? Oi, som. Saúde a igreja em nome de Jesus.
Oi, som. Tem que... Oi, som. Tá desligado. Oi, som. Dani. Daniel. Tá desligado. Ele tá rindo. Saúde nesse. Saúde a igreja em nome de Jesus. Oi. Oi, som. Oi. Quando Jesus nasceu, alguns magos vieram do Oriente para o adorar, somente para o adorar, e viajaram vários dias, levando seus tesouros e prestaram diante dele para o adorar, somente para o adorar. E hoje nesse dia você está aqui, Jesus também está. Vamos adorar, vamos adorar. Então vamos cantar e entregar nosso tesouro que está no coração, a nossa adoração. Vamos erguer as nossas mãos. Então vamos cantar e entregar nosso tesouro que está no coração, a nossa adoração. Vamos erguer as nossas mãos e cantar aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está nesse lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está nesse lugar. E hoje nesse dia você está aqui, Jesus também está. Vamos adorar, vamos adorar. Vamos cantar e entregar nosso tesouro que está no coração, a nossa adoração. Vamos erguer as nossas mãos. Então vamos cantar e entregar nosso tesouro que está no coração, a nossa adoração. Vamos erguer as nossas mãos e cantar aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está nesse lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está nesse lugar. Oh, Jesus está nesse lugar. Amém. Preciso só de um homem forte para colocar o púlpito de volta aqui no lugar, por favor, por obséquio. Pronto. Obrigada, Wellington Filho. Eu quero convidar agora, nesse momento, a Regina e o Rafael. Eles vão fazer uma leitura bíblica nesse momento.
E nós vamos ser edificados também por essa leitura. A Regina e o Rafael. Saudamos a todos em nome de Jesus. Vida, boa noite. Boa noite. Rafael vai ler em João, capítulo 15 e versículo 12. O O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros assim como eu amei. Amém. O Rafael, teve a dificuldade no aprendizado da leitura. Ele já está lendo bem melhor, mas é porque ele está nervoso, Mas a mensagem é essa, Que nós amemos uns aos outros, assim como Deus nos amou. Amém. Obrigada, viu, Rafael? Amém. Eu ia exatamente pedir para a Regina, que é a avó mãe, do Rafael, falar sobre a superação dele. E todas as crianças, todas as participações que já tiveram aqui são crianças que estão superando os seus limites, as suas dificuldades, assim como todos nós temos. Nesse momento eu quero convidar as minhas irmãs, a Denise e a Daiane. O Marquinhos, ele estava tão ansioso por esse dia, por esse momento, contando os dias, e hoje ele está ali meio desregulado, mas é absolutamente normal. Daqui a pouco ele se tranquiliza. Nós vamos louvar ao Senhor. São canções que, inclusive, o Marquinhos gosta, E eu perguntava a ele: Marquinhos, você quer que a gente cante? Sim, mamãe, quero. Mas ele hoje não está ali muito legal ainda, mas daqui a pouco vai melhorar. E o que ficou no meu coração nesse momento, quando eu pensei da gente fazer esses louvores, nesse momento de louvor em família, é exatamente a importância que a família tem no momento de um diagnóstico. A gente usa muito rede de apoio. E aqui está a minha rede de apoio. Essas outras pessoas ali que estão com a camiseta igual à nossa. Faltou também o Danúzio, está viajando. Está faltando os meus sogros, a minha cunhada, que ela está doente. Mas essas pessoas são a nossa rede de apoio. A minha rede de apoio, a do Davi e a do Marquinhos. Se é difícil com a ajuda deles, sem a ajuda deles seria muito mais difícil. Então, o que eu quero deixar para todas as famílias aqui, quer tenha alguma criança ou algum adulto com algum diagnóstico de TDAH, de autismo, é que se informe sobre o assunto, conheça sobre o assunto, respeite, entenda, ajude, acolha a família, acolha as pessoas e inclua sempre, que essa é a nossa bandeira, é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Então eu quero convidar você a se levantar mais uma vez, se você puder, e nós vamos louvar ao Senhor com uma canção, exatamente duas canções em uma só, que é exatamente de gratidão ao Senhor. Agradecermos ao Senhor pelo que somos, pela família que temos, da forma que nascemos. Nós fomos planejados pelo Senhor e nós estamos aqui para agradecê-lo, para louvá-lo. Nós temos a participação especial do Samuel, que é nosso irmão do coração e é tão importante quanto nosso amigo de anos. Maior
o nome do Senhor. Na ocasião dessa próxima canção, eu quero convidar o Gabriel. A Sabrina tá aí? Tá? Sim, a Sabrina e o Gabriel. Eles vão se posicionar aqui na frente e nós vamos fazer o nosso momento de ofertório. Pode pegar a salva lá, Gabriel, por favor, lá atrás com o irmão João. O Gabriel vem. É só o Gabriel mesmo? Então vem, Gabriel. Pronto, é você. Aí, vocês que tiverem as suas ofertas, os irmãos, os visitantes, fiquem à vontade. Vocês não são... não se sintam obrigados a nada. Vocês têm liberdade aqui. Pronto. O Gabriel está aqui. O irmão Tiago. Pronto, João. Ótimo, João. Você fica aí só paradinho, aí a igreja traz a oferta até você. Muito bem, irmão Daí, obrigada. Nós vamos cantar uma música que é conhecida de todos nós. E nessa ocasião você sai do seu lugar e vem até eles para fazer a sua oferta, dizimar. Amém? Vai, galera. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu
pode sentar-se. Nós vamos cantar uma última canção. E essa é uma das canções que o Marquinhos gosta. E ela, quando eu a ouvi pela primeira vez, e de tanto eu ouvi, ele aprendeu, ele sabe toda. A letra dela fala muito de superação mesmo. Que nós possamos sempre manter o nosso foco em Jesus, que Ele é o nosso exemplo maior de amor, de inclusão, e que com certeza nós conseguiremos superar todos os desafios, todas as dificuldades. convidar agora a dupla de irmãos mais fantástica que temos, Neemias e Catarina, para fazerem a apresentação dos visitantes.
Boa noite. Minha saudação a todos em nome de Jesus. Vai, leia o primeiro. E a gente vai apresentar os visitantes do culto de hoje. Começando essa lista com Benjamin e a Cristina. Quem é essa? Inês e Luiz. A Darlene. O Arthur. Ele está ali atrás. E a Viviane. Elisa. A Elisa. E a Maria. A Isabela. Isabel, menina. Ah, é. Isabel, desculpa, eu falei errado. A Joyce. E o Levi. Apenas eles e sejam todos bem-vindos. Voltem quando quiserem, vocês são bem-vindos aqui. Põe ali, Neemias, por favor. Muito obrigada, tá, Catarina, Neemias. Obrigada ao João, Gabriel, a todos que participaram, colaboraram hoje. São tantos, daqui a pouco a gente vem para os agradecimentos. Agora nós vamos ver um vídeo curtinho que é do pastor Glauco e da esposa dele, a pastora Angélica. Eles são inspiração, pelo menos para mim, acredito que a Cris também conheça, né, Autismo na Igreja. Para muitas igrejas, eles têm esse trabalho de ensinar as igrejas a receberem autistas, enfim, todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência. E ele faz esse vídeo e disponibilizou para que a gente use. Então, fique atento aí. E após o vídeo será a palestra com a Cris. As crianças já estão aqui atrás nas suas respectivas salas. Se você, pai ou mãe que nos visita hoje, quiser levar a sua criança, você pode me pedir mesmo ajuda, ou então a qualquer um. A minha mãe ali que está de azul, a camiseta igual a mim, para a gente levar você até a salinha apropriada, para eles ficarem lá para um ambiente mais voltado para a idade deles. Tá bom? Então eu peço agora que a gente faça um pouquinho de silêncio, a gente se sente aí, quem não tiver mais nenhuma, não tem trabalho mais na recepção, então já pode, só o Clausvaldo que eu pedi para ele ficar de olho ali no negócio. Pode sentar, vamos fazer silêncio para a gente poder prestar atenção agora no vídeo. Tá bom? Dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Por que a gente precisa falar sobre isso na igreja? A data, estabelecida em 2007, tem por objetivo difundir informações para a população sobre o transtorno do espectro do autismo, reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas diagnosticadas com o transtorno. Primeiramente, vamos nos apresentar. Eu sou o pastor Glauco Ferreira. E eu sou a pastora Angélica Freitas. E juntos somos os idealizadores do projeto Autismo na Igreja. Nós somos os pais do Azaf, que atualmente tem 13 anos de idade e foi diagnosticado com autismo em 2012. Desde então, iniciamos a nossa trajetória na luta pela inclusão de crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com autismo em todos os lugares, inclusive na igreja. Em 2013, realizamos a primeira edição do Culto Azul e desde então, muitas igrejas no Brasil e no exterior têm abraçado essa causa e incluído essa programação especial em suas agendas no mês de abril. No último dia 23 de março, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, divulgou a atualização dos dados sobre a prevalência do autismo. 1 em cada 36 crianças está no espectro autista. E como igreja, nós precisamos estar prontos para responder a esta demanda,
acolhendo essas famílias e incluindo os autistas em nossa agenda. O autismo está cada dia mais próximo de nós, está cada dia mais próximo das nossas igrejas. E se você esperar o primeiro autista chegar para só então se preocupar em aprender sobre o autismo e fazer alguma coisa, sinto muito em lhe dizer que você estará atrasado. Vocês, líderes, pastores, professores, estejam prontos. Vamos juntos edificar uma igreja para todos. Amém, né? Foi claro, né? Bem claro. Então, eu sou a mãe do Marquinhos, Daniele, ele é autista, também ainda não está fechado, mas ele provavelmente, quase certo, tem o TDAH também. E nós temos outras crianças aqui na nossa igreja também diagnosticadas com TDAH, ainda em investigação de autismo também. E eu acredito hoje, apesar de todo o percurso já de 3 anos que a gente vem, eu, Davi e a minha família com o Marquinhos, mas hoje eu entendo ainda mais que nada na nossa vida acontece por acaso, né? Todas as coisas realmente contribuem para o nosso bem. Então, eu penso que o Senhor nos entregou uma grande missão. Cada uma das mães, dos pais que estão aqui, e nós fazemos parte aqui dessa comunidade, nós temos uma missão muito grande de levar a conscientização sobre esses assuntos, sobre esses transtornos, essas deficiências, e só nos resta dizer-nos aqui, né? Não negligenciando jamais do nosso filho, dos nossos filhos, que eles são prioridades, mas sempre contribuindo para que o reino cresça e que realmente esse lugar aqui seja um lugar para todos. Então, nós vamos aprender agora um pouco mais sobre autismo, sobre TDAH, os direitos. Eu quero convidar a Cristina Rocha, a nossa convidada de hoje. Eu até coloquei numa mensagem que eu enviei logo nas primeiras divulgações, ela é uma potência da área, estuda muito para investir justamente na vida do Benjamin. E nós não nos conhecíamos pessoalmente, mas desde o ano passado que ela já nos ajudou, ela cedeu os folders para a gente distribuir aqui esse ano novamente. E quando eu a convidei, de pronto ela aceitou. E eu, Cris, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela disposição. E ela está aqui, nós vamos aprender, assim, sugar o máximo dela agora. Cadê o sem fio, Diogo? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Queria dizer que esse mês de abril é o mês que eu mais trabalho. Eu já andei em muitos lugares, mas com certeza esse, que é a casa do Senhor, é o mais importante, né? O mais consagrado. Toda honra e toda glória para Ele, em nome de Jesus. Como a Dani falou, eu sou Cristina Rocha, sou advogada. Tenho 13 anos de advocacia aqui em Fortaleza, Ceará, mas há 3 anos a minha advocacia mudou completamente depois do diagnóstico do Benjamin. E o mais importante da minha função, realmente de todas, é mãe do Benjamin. O Benjamin é autista, tem 6 anos e meio. E como eu disse, há 3 anos foi diagnosticado. A gente vai ver daqui a pouquinho algumas características do autismo. Mas eu queria que vocês tivessem toda a palestra em mente uma frase. Lugar de autista é em todo lugar. Principalmente na igreja. Eu conscientizo vários locais, o shopping, escola, a Câmara, a Assembleia Legislativa, OAB, vários lugares. E por que não a igreja? Principalmente a igreja. A igreja, para a gente, é um lugar de acolhimento, é um lugar de paz, de rede de apoio, é um lugar que a gente se sente em casa. E automaticamente, quando um autista ele não é bem recebido, e quando eu falo bem, não é bem recebido, não é porque os pastores ou os irmãos não nos recebem maus, é porque muitas vezes a gente como casa do Senhor não sabe como receber. Então eu passei por isso nesses 3 anos. Então quando a casa do Senhor não está preparada, ela não exclui um autista, ela exclui a família toda. E a gente se deparou com isso.
Tem hora que eu e meu esposo, a gente ficava assim, e hoje quem é que vai para o culto? Quem é que está precisando mais da palavra de Deus? Porque só podia ir um. O outro ou ficava em casa com o Benjamin ou ficava na salinha, porque ele não ficava com as outras tias. Né? E isso desde antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. Porque muitas vezes a igreja do Senhor não estava preparada. Mas isso é coisa do passado. Eu fiquei muito feliz quando desde a porta que eu entrei, já vem falando de autismo, já vem conscientizando, já vem acolhendo todo mundo, seja nos cartazes, ali falando do TDAH, do autismo. Isso sim é ser irmão, isso sim é preparar a casa do Senhor para receber a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre TEA, que é transtorno do espectro do autismo, o TDAH, que é transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, e os direitos. Por que nós estamos aqui falando de autismo e não sobre outra coisa? O pastor acabou de falar da prevalência e do aumento do número de autismo e do autista no mundo inteiro. Os Estados Unidos, ele tem um centro de estudo e faz umas 2 semanas, mais ou menos, que ele revelou esse novo número, essa nova pesquisa, que em 2 anos ele faz essa pesquisa. E deu o quê? O número de 1 a cada 36 crianças é autista. Ou seja, digamos que aqui todo mundo seja criança, então pelo menos 2 pessoas seriam autistas aqui. Esse número aqui no Brasil, a gente não tem um número exato. Por quê? Porque a gente espera pelo IBGE. O IBGE, devido à pandemia, atrasou um pouco. Foi ano passado, 2022, só que ainda não saiu o resultado. Estima-se que 2 milhões de autistas no Brasil. Como eu disse, nós sabemos que esse número está atrasado. Esse é o que eu falei, de 2 milhões de autistas normalmente aqui no Brasil, mas o número está atrasado. Se a gente pegar essa prevalência dos Estados Unidos, de 1 para 36, e transformarmos no Brasil, são cerca de 6 milhões de autistas no Brasil. É muita gente. 6 milhões. São 5,95 milhões de autistas no Brasil. Isso, quando os Estados Unidos falou, ele falou de crianças. Só que a gente não pode esquecer, por que a gente fala muito em criança? Porque, teoricamente, o diagnóstico vem muito cedo, quando ainda são crianças. Mas essas crianças viram adolescentes e viram adultos. E por que o número está crescendo? Ai, Cristina, é epidemia. Não, é que nem o Covid, pega. Se a gente estiver perto, pega. Não, não é isso. É genético e hereditário. E principalmente por quê? Porque aumentou-se a informação. Quanto mais informação, mais diagnóstico. Muitas vezes o que é que está acontecendo é o diagnóstico no adulto. Por quê? O meu filho, eu tenho mais informação hoje em dia do que a minha mãe na minha época. Aí eu vi algum atraso no meu filho, a escola levantou um ponto, uma questão, a pediatra do meu filho me encaminhou para um especialista e levei meu filho para o neuropediatra. E um pediatra começou a falar algumas características e eu fiquei pensando, rapaz, quando eu era criança eu tinha as mesmas coisas. Eu era muito parecida com esse menino. Então, com essa informação, muitos pais de autistas, não é o meu caso, mas muitos pais vão procurar um médico especialista. Quando adulto, é o psiquiatra, especialista em TEA. Então, com isso, vai aumentando. Após o diagnóstico do filho, muitos pais também vão descobrindo os seus diagnósticos. E o que é esse autismo? Autismo, ele é um transtorno neurológico. Eu costumo dizer que é uma forma diferente do nosso cérebro pensar e, consequentemente, a gente agir. Ele tem características, antes era pela tríade. Comunicação, ou seja, a maioria dos autistas tem um déficit de comunicação. Interação social, é aquela pessoa que antes, como a gente não sabia o que era, rapaz, essa pessoa é tão antissocial. Não, esse menino ele não gosta de criança, ele prefere ficar com os adultos. E o comportamento do paciente, ou seja, às vezes ele tem um comportamento diferente.
Às vezes uma criança ganha um carrinho, automaticamente ela já vai colocar no chão como se fosse uma pista. Às vezes o autista passa na parede ou fica rodando as rodinhas. Então ele tem um comportamento, entre aspas, diferente do esperado, diferente daquele natural que a gente está acostumado. E isso eram 3, hoje já são 2, mas é porque ele junta a comunicação com a interação. O que é isso? O meu filho, Benjamin, que vocês viram passando aqui, ele sempre falou, porque existem os autistas não verbais, que é aquela pessoa que realmente não fala nada. Mas existe o autista que fala, mas não se comunica. E como é isso que a pessoa fala e não se comunica? Ele falava palavras soltas, ventilador, televisão, celular, mas ele não conseguia dizer: mamãe, quero água. Mamãe, estou com sede. Então ele não sabia usar a fala dele para se comunicar. Isso é um dos pontos assim, que mais chama a atenção dos pais e liga aquele alerta para levar para o médico. Ah, Cristina, então você está dizendo que toda criança que tem uma dificuldade na fala é autista. Não. Ninguém é igual a ninguém, nenhum autista é igual ao outro. O meu filho, ele é autista, o da Dani também, mas eles podem ter características completamente diferentes e em níveis diferentes. E não necessariamente toda característica que o autista tem, que o autismo apresenta, necessariamente pode ser autismo. Um atraso na fala, uma apraxia da fala. Às vezes o TDAH tem alguma característica parecida, mas não necessariamente precisa ser autismo. Essas são algumas características do autismo. Pouco contato visual. Muitas vezes eles não conseguem fixar o olhar. Ai, mas o meu filho olha para mim. Eu acho que muitas vezes o Benjamin desde sempre olhava para a gente. Mas ele pode apresentar e o outro autista pode não apresentar, ou em níveis diferentes. Dificuldade na comunicação, como eu falei, alguns são não verbais, outros são verbais, mas ele não sabe usar a fala para se comunicar. Comportamento repetitivo, às vezes pode ser físico, com a mão balançando, o pêndulo, o andar na ponta dos pés. Ecolalia. Ecolalia, ela é repetição. Às vezes você diz, boa noite, Benjamin. Boa noite. Ele repete. Em vez dele dizer, boa noite, ele diz, boa noite, Benjamin. Você diz, você está com sede? Ele não diz, eu estou com sede. Ele pergunta, você está com sede? Então, às vezes, essas repetições. Às vezes, imediata, quando você fala, ele repete. Ou, às vezes, alguma coisa que ele lembra. Um filme que ele gostou, que ele decorou uma fala de um filme. O Benjamin... eu vou chegar no hiperfoco, mas ele adora o trenzinho Thomas, ele estava ali segurando, e ele decora todas as falas. E engraçado que tem um episódio que alguém chamava o Thomas, e o Thomas dizia assim, não posso, não tenho carvão. Aí toda vida que o Benjamin vem aqui, ele dizia, não posso, não tenho carvão. Então assim, às vezes, eu sei, às vezes é engraçado, às vezes a mãe tem que decorar o filme para saber entender o que ele está falando. Mas às vezes isso é muito sério. Por quê? Bloqueia a comunicação e depois, no final, eu vou contar um caso concreto do que isso, ecolalia, levou um homem à prisão. Um autista, sem diagnóstico, mas o levou à prisão. Depois eu falo isso. Dani, se eu esquecer, tu me lembra. Ficar muito tempo balançando o corpo, andar nas pontas de pés. Ah, Cristina, toda criança que anda na ponta de pé é autista. Não. Às vezes tem um tendão, né, mais curto, às vezes é mania. Conheci a amiga da minha mãe, que a filha dela andava, porque ela queria imitar a mãe, porque a mãe só andava de salto alto, aí ela ficava andando de ponta de pé. Era não, porque queria andar de salto alto, a menina. Hipersensibilidades sensoriais. Às vezes, vocês podem perceber que crente louva alto, né? Porque crente faz o louvor subir ao céu. E muitas vezes as crianças colocam as mãos nos ouvidos. Ai, Cristina, toda criança ou toda pessoa que se incomoda com barulho e coloca a mão é autista? Não. Ela pode ter o que o meu filho tem, transtorno de processamento sensorial. É, às vezes, aquelas hipersensibilidades. Às vezes, até o adulto diz assim, rapaz, eu não aguento ficar em lugar barulhento, aquilo me incomoda. Mas eu nem sou autista. Não. Às vezes, você realmente só tem uma hipersensibilidade ao barulho. E é a todo barulho que o autista se incomoda? Não. São barulhos pontuais que incomodam na audição dele.
Hiperfoco, foi o que falei. Hiperfoco é aquela coisa que a gente gosta muito, 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 muito. No caso do Benjamin, é letras e números e trem. Então, tudo que tem uma letra chama a atenção dele, tudo que tem um número chama a atenção dele. Então, ele gosta muito. Consequentemente, é o que ele mais vai aprender, é o que mais vai deixá-lo feliz. Então, às vezes, as pessoas querem tirar esse hiperfoco por não entender. Conheci crianças que 3 anos sem hiperfoco e... Como é aquele negócio que os homens ficam fortão? Não, que deixa bem fortão. Fisiculturismo. Um menino de 3 anos viciou em fisiculturismo, era o hiperfoco dele. Ele passava o tempo inteiro na internet lendo, ele já sabia ler com 3 anos, tudo e assistindo os vídeos com esse... Como é o nome que eu esqueci? Fisiculturismo. 3 anos, mas era uma coisa que chamava a atenção a ele. O meu filho, como eu disse para vocês, com 3 anos, foi diagnosticado, quase não se comunicava. Hoje, com 3 anos de diagnóstico, 3 anos de tratamento intensivo, ele fala o alfabeto em 7 idiomas. Ai, Cristina, é porque o teu filho é superdotado. Não, é porque ele tem hiperfoco. Então, enquanto as outras crianças que naturalmente vão para onde? Para os super-heróis, né? Vão videogame, vão focar em outras coisas, ele foca em letras e alfabeto. Ele passa 24 horas, se você deixar ele no YouTube, é só assistindo. Letras e alfabeto. É alfabeto russo, é turco, é libras, é espanhol, é português, é inglês. E isso, quando a gente se foca muito numa coisa, a gente fica muito bom naquilo que a gente foca. Então, assim, acredito que seja isso que destaca ele nessa questão das letras e números. E por ter um interesse restrito. Se você colocar uma criança numa brinquedoteca, normalmente todas as crianças correm para algum local. Seja na bola, seja no carrinho, as meninas na boneca, numa casinha. Então, elas brincam de tudo. O autista, normalmente, ele tem esse interesse restrito. Como eu disse, eu vou para um aniversário... Digamos aquele aniversário, se uma criança típica, como a gente chama, vê aquela decoração ali, às vezes ela vai dizer o quê? Vixe, é mimo, deve ter bombom. Então eu vou ganhar presente, vai cantar parabéns, tem um balão, tem tudo. Não, se tivesse um bolo ali com a vela de aniversário, ele diz assim, mamãe, eu quero a vela. Por quê? Porque a vela é um número. Então, enquanto todas as crianças no aniversário estão brigando pelos bombons, pela lembrancinha, pelo brigadeiro, eu estou brigando pela vela. Me humilhando, né? Minha senhora, pelo amor de Deus, a senhora vai usar a vela? Não. Pois você pode dar a vela para meu filho, ele não quer mais nada, ele quer só a vela. Todo aniversário que eu vou, tem que pedir a vela. Porque ele faz a coleção dos números de vela. Vai entender? Para ele faz sentido, né? Que é o que dá prazer a ele. Como eu disse, ninguém é igual a ninguém. Muito menos um autista é igual ao outro. Conscientização, como o pastor falou, no mês de abril. Por que a gente fala tanto de autismo? É para falar só no mês de abril? Não, é o ano inteiro. Mas no mês de abril, dia 2, é comemorado mundialmente o mês e o dia de conscientização sobre o autismo. Legislação. Agora puxando aqui para a minha sardinha. O autista, ele é uma pessoa como nós. Então, ele tem direitos também, como todos nós. Só que, fora os direitos que nós temos, como, por exemplo, a Constituição Federal, ele também tem uma lei própria, que é a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764. É coisa de mãe? É coisa de mãe. A Berenice Piana também é mãe, hoje, de um adulto autista, que ela, cansada de lutar pelos direitos do filho dela, conseguiu, né, junto com os parlamentares, aprovar essa lei. E essa lei é específica para os autistas. Então, tem direito à educação, tem direito à escola, tem direito à saúde, a um tratamento, a um diagnóstico precoce, ou seja, quanto mais cedo, melhor. Porque quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento, melhor, porque ele vai ter mais evolução. Autismo não é doença, não tem cura, mas ele tem tratamento e ele tem evolução. Por isso, assim, você mãe, você pai, você tio, você avô, tiver algo, eu percebi aquela característica,
ou não essa característica, mas o comportamento não está como aquele padrão, como aqueles marcos do desenvolvimento que tem naquela cadernetinha que realmente é esperado, levantou um alerta, leva para o médico especialista. Ai, porque autismo é moda, tudo agora é autismo. Não, mas pode ser. Então, quanto mais cedo tiver o diagnóstico, melhor. Porque, como eu disse, tem tratamento. Hoje vocês conheceram, até a moça estava ali, o meu filho chegou, deu um abraço nela e tudo, nunca viu na vida, chegou, deu um abraço nela. Isso vocês estão conhecendo o Benjamin de 3 anos de diagnóstico, 3 anos de terapia intensiva. Até dezembro ele fazia 10 horas de terapia por semana. Se você conhecesse o Benjamin há 3 anos atrás, isso seria impossível. Porque quando a gente vê uma criança, a gente toca na criança. Ele entrava em crise quando era tocado. E ele ter essa atitude de lhe abraçar, ele jamais faria isso. Porque para ele o toque era uma agressão. Então era como se você estivesse batendo nele. Então ele jamais faria isso. A gente, pai e mãe, para abraçá-lo, a gente tinha que pedir. Filho, me dá um abraço. Aí ele vinha e se permitia. Mas até eu, como mãe, se eu chegasse ou tocasse nele repentinamente, ele chorava e ele entrava em crise. Porque aquilo realmente era uma agressão para ele. Hoje, com o tratamento, não. Ele já consegue aumentar a tolerância dele e se permitir. Sim, fora... Deixa eu só voltar aqui. Também temos a Lei 13.146, que é o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência. E uma coisa muito legal na Lei Berenice-Piana, que é o maior direito que eu acho, é que ele equiparou a pessoa autista como pessoa com deficiência. Às vezes a gente acha que pessoa com deficiência é só aquela pessoa com deficiência física, ou auditiva, ou aquela pessoa ou visual, que tem ou cego, ou surdo, ou a pessoa com deficiência física, mas não é. O autista ele também é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Ou seja, todos aqueles direitos que tem no Estatuto da Pessoa com Deficiência também vale para o autista. Por isso que muitas vezes a gente vê nas redes sociais muitos desrespeitos ao direito do autista, por exemplo, de estacionar naquela vaga preferencial. Por quê? Porque o símbolo utilizado é um símbolo antigo, que é aquela pessoa em cima da cadeira de rodas e ali desenhado. E o autista pode estacionar? Pode, desde que seja credenciado, porque existe uma credencial no órgão de trânsito que você tira para a pessoa com deficiência física ou para o autista, que é a mesma. E ele pode estacionar, pode pegar uma fila preferencial, tem desconto na passagem aérea, no ônibus, no passe livre, no bilhete único. E um dos direitos também, que também está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a discriminação contra o autista. Ai, é brincadeira de criança. Não, não é. Ai, é porque a gente é íntimo e não existe esse negócio de bullying. A gente estava só brincando, tirando onda, como o velho cearense mangando. A gente estava mangando. Não, gente, isso não existe. A discriminação contra o autista é crime e dá cadeia. E para as pessoas, por exemplo, para você ter uma ideia, no mês de janeiro, que começa a matrícula escolar, enquanto todas as mães estão escolhendo as escolas, eu quero essa aqui que é mais perto. Não, eu quero essa aqui que é mais barato. Não, eu quero aquela escola ali que é a melhor. Nós, mães e pais de autista, estamos procurando as escolas que aceitam os nossos filhos. Por quê? Isso existe, Cristina? Existe. Quando a gente vai matricular, a gente liga para a escola. Ai, eu queria ir na escola, tem vaga, tem, o preço tá bom, vou pegar o material escolar, tudo. Quando você vai matricular, tá aqui o laudo do meu filho. Ah, mãezinha, não temos mais vaga. A vaga desapareceu. Isso existe? Muito. Pode? Não. É crime? Sim. E é crime de cadeia e é crime de multa. A multa varia de 3 mil a 20 mil reais, mais ou menos. Porque é de 3 a 20 salários mínimos. E se isso acontecer, o que é que a gente faz? A gente vai para casa chorar? Mãe chora. Mas depois a gente faz o quê? A gente vai denunciar nos órgãos competentes. Seja na delegacia especializada da pessoa com deficiência, que aqui somos um privilegiados, que aqui nós temos, em Fortaleza, Ceará. Seja na promotoria da educação,
do Ministério Público, seja no órgão do PROCON, seja em vários outros órgãos, mas nós precisamos denunciar. No início da pandemia, uma escola famosa aqui no bairro Maraponga, ela foi condenada por negar a rematrícula de 2 alunos autistas. Foi condenado criminalmente e financeiramente. Então, isso é muito sério. Essa história de... Eu sei que, às vezes, existe uma diferença, assim, uma linha muito fina entre respeitar e excluir. Muitas vezes, isso, quando a gente não tem um conhecimento, isso acontece. Isso acontece muito na sala de aula. Não, mas é porque o meu filho é autista, tudo bem, a gente deixa ele entrar. Mas assim, não, mas ele não está participando do coral aqui. Não, porque a gente estava respeitando o momento dele, ele não quis participar. Não, mas tem uma coreografia? Não, mãezinha, a gente estava respeitando o momento dele. Não, mas e na hora da tarefa? Não, mãezinha, a gente estava respeitando o momento dele. E vai, respeitando. Daqui a pouco seu filho está ali, ó, excluído, sozinho, sem participar de nenhuma atividade. Seja na escola, seja na igreja, seja em qualquer ambiente. Então, o respeitar, tem que respeitar, Cristina? Tem. Mas tem que incluir. Não podemos só respeitar deixando para lá, sem buscar incluir a criança, o adolescente, o adulto, em qualquer ambiente. Alguma dúvida até aqui, gente, sobre o autismo? Vamos passar para o TDAH. O autismo, como eu disse, ele é uma condição neurológica, ele é considerado pessoa com deficiência e tem aquelas características. E ele é genético. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, ele também é, vou dizer assim, genético. Ele também é uma questão neurológica. E o que é o TDAH? É o transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Já viu aquele ditado? Eu tinha quando eu era criança e eu nem morri. Não, nem morreu. Não viveu, né? Sobreviveu até aqui. Mas quanto você teve que suportar? Quanto você teve que camuflar? Porque a gente usa muito esse camuflagem para as meninas. Por isso que antigamente a cor do autismo era azul e a gente dizia que tinha mais predisposição em meninos, porque as meninas são mais sociáveis, as meninas falam melhor, falam mais e às vezes elas se camuflam com maquiagem, com a simpatia, com o jeito feminino de ser. E isso muitas vezes acontece aqui, com o TDAH. É porque aquele menino é muito danado. Meu Deus, aquele menino é muito hiperativo. Esse menino, ninguém aguenta esse menino na sala de aula. Não para quieto um minuto. Passa o tempo inteiro mexendo. Fica andando de um lado para o outro. Esse menino é muito mal criado. Esse menino, a mãe dele não deu educação. Mas isso não é. Às vezes é só o quê? Um transtorno que muitas vezes não diagnosticado, se não é diagnosticado, não é tratado. Então ele não sabe como lidar, consequentemente, ele não sabe como agir. Então, tem esses comportamentos. Prevalência do TDAH. Segundo dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, há no Brasil cerca de 2 milhões de indivíduos nessa situação. Isso a gente toma por base só os diagnosticados. Aqueles que estão em investigação ou que realmente já atingiram a idade adulta e não tiveram essa oportunidade de ter um diagnóstico, não está aqui. Ou seja, é muita gente que muitas vezes a gente encara como tem um problema, é muito hiperativo, é muito antissocial, mas está aqui, nessa margem. 5,9% das crianças são afetadas e nos adultos, 2,5% dos adultos vivem com esse transtorno. O TDAH ele tem um dia mundial, que é o dia 13 de julho, que é o dia da conscientização. E o símbolo usado, normalmente, é esse laço da cor laranja. Esse laço, gente, o do autismo é um laço com quebra-cabeça, porque o laço em si, ele vem principalmente de fora, ele é um símbolo que mundialmente serve para alertar. Então, muitas vezes a gente usa o preto por ser luto, o amarelo em combate ao suicídio, de prevenção ao suicídio, e o do quebra-cabeça. Por quê? Porque além de ser o espectro, ele é muito diferente, ele é muito diverso. E o laranja para o TDAH. O TDAH ele é considerado uma pessoa com deficiência
Legalmente, não. Ai, Cristina, então significa que a gente não precisa tratar, ou a gente não precisa, ou ele não tem nenhum direito. Não é bem assim. O TDAH, ele tem 3 tipos, mais ou menos. Hiperativo é aquela pessoa impaciente, impulsivo, agressivo, com atitudes mais arriscadas. Ai, necessariamente precisa ter todas essas características? Não. E como eu disse, como o autismo, às vezes tem níveis diferentes. Desatento, que é o déficit de atenção. É aquela pessoa desatenta, distraída, perde as coisas, desorganizado. Todo mundo que é desse jeito necessariamente tem o TDAH? Não. Porque se fosse assim, todo homem teria TDAH, né? Eu brinco muito com meu marido, isso não pode, mas eu brinco muito porque normalmente o homem, ele tem essas características mais fortes. Necessariamente tem TDAH? Não. Mas se for muito acentuado, vamos buscar investigação. Lá em casa somos 2 investigação, né? Eu e o esposo. E tem pessoas que têm ambas características. Prejuízos acadêmicos, baixa autoestima, instabilidade emocional, mudança de humor, reações exageradas. Muitas vezes, a gente, principalmente como eu falei, os adultos não diagnosticados, aquele nem morri, depois que descobre o diagnóstico. Mas quando a gente vai analisar como é esse adulto hoje, às vezes é aquele adulto que não parou no emprego, aquele adulto que fica naquele círculo e ciclo vicioso, de muito eufórico, que pega uma ideia, que vai e começa, mas de repente a motivação vai acabando. Aí ele vai pegando desgosto, vai abandonando o projeto. Aí ele mudou de uma profissão, depois já está em outra. E não se encontra, não se conhece, não se percebe. Muitas vezes a gente tem aquele vazio, mas de não saber de o que é, ou de não ter descoberto o seu propósito na vida. Então, muitas vezes, uma falta do diagnóstico poderia ter determinado e poderia ter mudado toda a trajetória desse adulto. Às vezes, e aqui como mãe eu estou falando, a gente tem medo do diagnóstico. Ai, meu Deus, eu estou vendo ali que meu filho tem várias características que a Cristina está falando, mas não deve ser. Não deve ser, eu não vou buscar. Conheço pessoas que mudou de escola 3 vezes. Chamando a escola de louca. Essa mulher está inventando. Está querendo colocar doença no meu filho. É isso, é aquilo. Ela mudou da primeira porque a escola alertou. Escola não dá diagnóstico. Mas muitas vezes ela alerta. Por quê? Porque a criança está ali todos os dias, 4 horas, 8 horas por dia. Então ela vê as outras crianças e ela percebe nitidamente aqueles marcos que aquela criança está falando, essa não está, que a criança gosta de brincar e essa não gosta, que a criança tem, às vezes no barulho coloca a mão. Então a escola tem por obrigação dar esse alerta. Não pode dar diagnóstico, porque não tem capacidade para isso. Então, a primeira escola alertou, ela tirou o menino da escola. A segunda escola alertou, ela tirou o menino da escola. Na terceira, ela não pode. Tem alguma coisa. Então, o problema não é na escola. O problema está comigo. E ela levou o filho dela no médico, e o médico fez todos os trâmites. Não existe um exame de cabeça que a gente faz uma ressonância, uma tomografia e pá, dá autismo. Não existe isso. Existem exames clínicos, que lógico, tem toda uma ciência por trás. Mas existem exames clínicos tanto para o autismo como para o TDAH. Legislação. Essa é a legislação para o TDAH. Que, muitas vezes, o que a gente percebia? Principalmente os professores. Via a diferença, via que aquele aluno tinha um déficit de atenção ou tinha uma dificuldade maior no aprendizado, mas ele não tinha diagnóstico. Esse menino é autista? Não. E ele tem algum diagnóstico? Não. E eu nem posso dizer que ele é um aluno que não tenha nada, não tenha nenhuma dificuldade, como eu também não posso dizer que ele tem alguma coisa, porque ele não é considerado uma pessoa com deficiência, ele não tem nenhum diagnóstico de transtorno do desenvolvimento global. E ele é o quê? Então o TDAH ele ficava naquele limbo. Nem é tudo, nem é nada. E a gente não poderia dar esse apoio que ele precisava. Por isso que veio uma lei específica para apoiar e abraçar o aluno com TDAH nas escolas. Infelizmente, a legislação para o TDAH ainda é mínima.
Como eu disse, ele não é considerado pessoa com deficiência. Então, o apoio e o olhar para esse aluno, para essa criança, para esse adulto, ainda é muito pequeno. Mas, pelo menos, temos essa vitória nas escolas, né, na área da educação. E como a gente pode ajudar, seja na escola, seja no nosso ambiente de trabalho, seja em casa e seja na igreja. Criar um ambiente estimulador. Lembra quando eu falei do exemplo do círculo vicioso? Que ele começa aqui, ó, dando gás, se interessa e tudo, e de repente a motivação vai acabando. Com a pessoa que tem TDAH, é isso. Ele precisa ser muito bem motivado. O Benjamin, ele além de autista, ele tem TDAH e TPS, que é transtorno de processamento sensorial, que é aquela que eu falei que tem hipersensibilidade, que muitas vezes não gosta de ser tocado e tem sensibilidade auditiva. E no TDAH dele, eu percebo isso. Tudo que ele faz, a gente tem que vibrar, a gente tem que bater palma, a gente tem que incentivar. Ele tem essa necessidade. Elogiar em cada conquista. Isso toda criança precisa, né? Toda criança precisa desse estímulo. Mas a pessoa com TDAH precisa mais. Promover atividades lúdicas para estimular. Descobrir o que a pessoa gosta e usar isso a nosso favor. Então, a gente precisa saber disso. Seja em casa, seja na escola, seja também na igreja. E utilizar a tecnologia como parceira. Muitas vezes, o que é que a gente tem dito hoje aí na medicina? As telas são prejudiciais, o telefone, o celular, tudo é prejudicial, desde que mal utilizado. Se você utilizar a favor do aprendizado ou a favor de estimular, eu acho isso muito válido. É lógico que com limites, mas isso é uma grande ferramenta que a gente pode usar a nosso favor. E nós, enquanto sociedade, enquanto igreja, o que estamos fazendo para incluir essas pessoas? Aqui eu falei de autismo, aqui eu falei de TDAH, mas eu estou falando ou de deficiências ou de condições como um todo. Como eu disse, tem pessoas aqui que estão em investigação, tem pessoas que nem passaram isso pela cabeça, tem pessoas que realmente não é uma coisa nem é outra, mas pode ter outra condição, pode precisar de ajuda, pode precisar de estímulo, independente de laudo. O autista no culto, como agir? Se por um lado o transtorno do espectro autista afeta essas áreas, por outro lado, o ambiente cútico estimula as mesmas áreas. Lembra que eu falei que o autista, muitas vezes, é o déficit de comunicação, de interação social e comportamento. Gente, tipo assim, o que o meu filho aprende na terapia, ele pode colocar em prática aqui. Existe lugar que a gente mais conversa, que a gente se comunica, que a gente faz essa troca? Igreja. Essa interação que a gente conhece pessoas novas, que a gente faz amizade, igreja. Comportamental, o jeito, né, de você se comportar. Ai, gente, então toda a vida que eu trouxer meu filho autista, ele tem que ficar sentado na cadeira. A mãe começa a ameaçar saindo de casa. Tu tem que sentar. Eu tive essa conversa no carro? Tive. Mas por quê? Porque ele é uma criança. E a gente tem que educar. Não significa que ele é autista, pode tudo. Não, vamos deixar porque o menino é autista. Pode quebrar, pode quebrar. Pode isso, pode isso. Não. Toda criança e toda pessoa precisa de limite. O autista também. A pessoa com TDAH também. Mas a gente tem que entender que muitas vezes criança é criança, gente. Criança não aguenta ficar 2 horas sentada sem se mexer. O meu filho, a primeira coisa que ele chegou, disse que era lanchar. Ou seja, já saiu de casa lanchado. Quando chegou aqui, ele quer comer. E muitas vezes nós adultos, a igreja não é lugar para lanchar. Mas eu não posso privar a criança de comer. Então ele comeu para quê? Para se acalmar, para se regular. Muitas vezes é só mania. Porque ele se levantou, gosta da bateria, ele vem dar uma olhada. O Marquinho, né, já tem a guitarra, já vem aqui e tudo. Criança é criança. A gente não pode exigir comportamento de adulto em criança. Às vezes a criança realmente está com sono ou não dormiu direito. Estava dormindo, acordou, a mãe acordou para vir para o culto. Está com fome, está enfesada, está doentinha. Está milhões de coisas. Criança é criança. E autista é autista. Então, muitas vezes, alguns comportamentos de balançar,
de dar um gritinho na hora do louvor, na hora da pregação, que pra gente é sério e pra gente adulta a gente sabe se comportar, mas o autista tá ali, louvando, às vezes ele escutou uma palavra, às vezes ele realmente se empolgou, então ele dá um gritinho, ele se levanta, ele vai dar uma volta para se regular, ele balança muito a cadeira, ele faz muito barulho. Isso são comportamentos. Muitas vezes, para vocês, isso aqui não é nada, é esquisitice, é mania, mas isso aqui, por fora, ele está balançando. Por dentro, ele está se autorregulando. Então, isso aqui, para as pessoas de fora, pode não ser nada. Pode até atrapalhar, porque você está aqui, ó, focado no pastor, mas tem um aqui na sua frente, ó, se balançando, está te desconcentrando. Mas entenda que para ele está se regulando. Então, o que é que a gente pode fazer? O barulho, eu sei, como eu disse, crente louva para que o louvor ultrapasse e chegue ao céu. Mas, às vezes, nós temos autistas ou pessoas com transtorno de processamento sensorial que têm sensibilidade. Então, o pessoal do louvor que está aqui empolgado, louvando, se você perceber que na sua igreja, nesse horário, né, tem um autista, tem uma pessoa que realmente se incomoda com barulho, vamos baixar um pouquinho o som, né? Ou até mesmo identificar, porque como eu disse, o Benjamin, ele tem sensibilidade. Isso aqui incomoda ele, o falar no microfone. Mas ele toca bateria. Então a bateria não incomoda ele, mas isso aqui incomoda. Então a gente perceber essas nuances, o que é que a gente pode fazer melhorar aqui, seja no volume como um todo, seja na hora do louvor, ou iniciar o louvor mais potente, depois que as crianças já tiverem saído, né? Como é o louvor na salinha, como é o ensinamento na salinha, tem muitos estímulos, ou ele não gosta, o balão que estoura, muitos autistas se incomodam, né, com o barulho. Então, será que vale a pena a gente colocar o balão, ou até mesmo levar para a salinha? As atividades, como são ensinadas, de uma forma lúdica, na televisão, como é ensinado. Então, tudo isso a gente pode ir adaptando aos membros da nossa igreja. Somos comunidade, todos nós, a maioria, nos conhecemos. Então, isso a gente vai levantando. Cristina, como é que eu vou saber? Perguntando, prestando atenção. Eu sei que existem pessoas e pessoas, eu sei que muitas mães já vêm calejada com a luta, com a batalha, com as portas na cara que são muito, com os desrespeitos que são muitos. E tem algumas que se doem com algumas perguntas, eu entendo completamente. Mas eu sou do tipo de pessoa que me ofende se você não perguntar. Se me ofende se você não buscar se informar. Se você não demonstrar interesse pelo meu filho. Isso como igreja, isso como membro me ofende. Agora, me perguntar, você pode me perguntar tudo o que você quiser. Por quê? Porque a gente só vai aprender perguntando. Tudo na nossa vida, para a gente conhecer, a gente tem que estudar. A gente tem que buscar informação. E com o autismo é do mesmo jeito. O primeiro passo, a gente já está fazendo. Que é aqui como igreja, buscando informação. Principalmente aquelas famílias que não têm nenhum autista dentro de casa. Porque, como a Dani falou, o que a gente mais precisa quando a gente recebe um diagnóstico, chama-se rede de apoio. Sem a minha rede de apoio, eu não poderia estar aqui, não poderia ter feito isso. Hoje eu trouxe o Benjamin, mas a metade da minha rede de apoio está trabalhando, que é o Alexandre. Sem a minha rede de apoio, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo levar meu filho, levar e buscar da escola. Eu não consigo palestrar do tempo que eu palestro, o tempo que eu disponibilizo para isso. Então, a gente precisa de uma rede de apoio. A rede de apoio é só familiar? Não. Às vezes, por exemplo, na minha igreja, está tendo um retiro. Esse final de semana, esse feriadão. Eu não pude ir. Por quê? Porque para mim é mais difícil. Primeiro, que meu esposo ele é militar, ele trabalha por escala. Segundo, por causa do Benjamin. Para eu sair de casa com o Benjamin, é todo um processo. Por quê? Porque tem que dormir fora. Eu não sei se ele vai se adaptar dormindo fora. A alimentação dele, ele tem seletividade alimentar. Ele não come como todas as outras crianças comem da idade dele. Então, quando você está aqui, que tem e vou na salinha, tem o lanche da criança. Tem bombom, tem bolacha, tem tudo. Meu filho não come nada disso. Vai ter um aniversário. Meu filho não come nada disso.
Então, para tudo isso, a gente precisa de uma rede de apoio e uma coisa mais elaborada. Então, muitas vezes, aquela irmã, a Dani não veio para o culto, a Dani não participou do seminário, a Dani não veio para isso. Por quê? Então, às vezes, a gente como comunidade, olha, essa palestra é tão importante, só aquela família, ela tem um familiar autista, mas ela não veio. Por quê? Porque não tem quem fique com o filho dela. Às vezes, a salinha está fechada. E uma das primeiras coisas que eu pergunto, porque meu filho frequenta essa linha, e eu pergunto, é um grupo de casais, ou é um culto especial e tudo. Vai ter salinha? Não, não vai. Tá, mas eu vou levar meu filho. Pode? Pode. Porque às vezes é só para realmente casais, né? E não pode levar criança. Então já sabe que a gente não vai. Porque eu nem tenho com quem deixar, a salinha está fechada e a gente não pode levar. Então muitas vezes não é a gente como igreja que não quer participar. É porque muitas vezes a gente é excluído, porque realmente não dá para levar. Eu faço, na minha igreja tem um grupo de casais, então ela é toda sexta-feira. Então, eu lutei, são vários dias, eu lutei para que um seja na sexta-feira. Por quê? Porque é o dia que meu filho não tem terapia. Cristina, é difícil achar um grupo de casais na sexta. Mas os outros dias meu filho tem terapia, então não posso. Lutei para achar um que tem o quê? Famílias, porque a maioria eram de jovens recém-casados, então não tinham filhos. Eu preciso de um que tenha criança. Por quê? Porque toda sexta-feira eu vou ter que levar meu filho, porque senão a gente não é alimentado. E a gente, como pai, como mãe, a gente também precisa de alimento. A gente também precisa da palavra de Deus e a gente precisa de vocês estar em comunidade. Então, o que é que a gente pode pedir para vocês? Tenham mais empatia, sejam quem puder rede de apoio, não julguem. Eu sei que a gente é do ser humano, é da nossa carne, julgar é da nossa carne, né? Muitas vezes até mesmo se incomodar com o comportamento de criança e tudo. Tá. Mas a gente precisa principalmente disso aqui, ó. Respeito às diferenças, sejam elas quais forem. Empatia. Empatia é a gente, por um segundo, se colocar no lugar do outro. Rede de apoio, que é isso que eu falei. E sermos agente da inclusão. Lembra daquela prevalência que eu falei dos Estados Unidos, de 1 para 36? Estima-se que em 10 anos... todo núcleo familiar terá um autista dentro de casa. Cristina, pelo amor de Deus, você está jogando praga na gente. Não. É estatística. Não é coisa da minha cabeça, não é coisa da cabeça de ninguém, não é rede social, não é terror fazendo medo, não é nada. É estatística. Se é genético e é hereditário, pais estão tendo filhos autistas, que filhos autistas provavelmente terão ou outras condições, ou filhos autistas, e isso vai aumentando, diagnósticos vão aumentando, informação vão aumentando. Então, a estimativa é que em 10 anos, cada núcleo familiar tenha um autista. Que bom que vocês estão aqui hoje, já se antecipando, aprendendo sobre o autismo, conhecendo o autismo. Porque no dia do meu diagnóstico, eu chorei. Mas não foi por causa do autismo, foi porque eu não sabia o que era autismo. No dia que eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu chorei e eu perguntei, doutora, pelo amor de Deus, o que é autismo? Eu nunca tinha ouvido falar de autismo na minha vida. Nunca. Advogada, fiz toda a faculdade, minha família, teoricamente, não é pequena, sou casada com um militar, que também não tem uma família pequena, e a gente nunca tinha ouvido falar de autismo. Cristina, isso significa que não existia autistas ao seu redor? Não. É porque a gente não fazia o exercício do pescoço. A gente não olhava para o lado, era uma coisa que não chamava a nossa atenção, era uma coisa que não nos interessava. Depois que a gente começou a fazer o que eu estou fazendo aqui, porque depois do diagnóstico a gente foi conhecer o que era autismo e a gente começou a divulgar autismo na família, no local de trabalho,
tanto no meu como no do meu esposo, a gente começou a perceber. Eu tenho um filho autista. Tu tem um filho autista? Eu tenho. Só que essas pessoas não fizeram com a gente o que a gente está fazendo com vocês. Elas não divulgaram respeito à opinião e o comportamento de cada família. Porque cada família recebe o diagnóstico de uma forma. Mas a minha forma de receber o diagnóstico foi essa aqui. Foi como propósito. Eu sentia uma coisa dentro de mim, mas eu não sabia colocar para fora. E na pandemia, que a gente recebeu, aceitou muito bem, a família, todo mundo ok, porque muitas vezes a família não recebe, a família discrimina, mas eu tinha uma coisa maior. Eu tinha uma vontade de gritar, de falar para todo mundo que meu filho era autista. Eu não entendia o que era. E na pandemia, que a gente ficou muito tempo isolado e tudo, eu fiz um gerenciamento de carreira com um coach. E eu tinha necessidade de criar um Instagram profissional. Mas eu disse assim, cara, só pela advocacia não me alimenta. Tipo assim, não me enche os olhos, não me enche o coração, não é o que eu sinto. Está faltando alguma coisa. E nessas palestras, nesse acompanhamento, ele diz, Cristina, você tem que descobrir o propósito da sua vida. O propósito que lhe move. E eu fiz essa introspecção. E eu descobri que o que eu queria gritar, que o que eu queria falar, que eu queria divulgar, que eu queria conscientizar, era sobre o autismo. Porque eu queria que as outras pessoas, quando recebessem o diagnóstico, já soubessem o que era. Não tivesse o medo que eu tive. Porque eu tive medo, porque eu não sabia o que era. Depois do que eu soube, que eu conheci, o medo passou. E é tão impressionante isso, que meu irmão é militar também. E uma vez ele estava na minha casa, e um militar ligou para ele, chorando, desesperado e tudo. E acho que trabalhava com ele, alguma coisa que não ia trabalhar. Não, porque eu acabei de receber o diagnóstico do meu filho. Aí, engraçado que meu irmão olhou e disse assim, sim, e daí? Meu sobrinho é autista, está aqui na minha frente, não tem problema nenhum. E aquilo ali, eu parei e fiquei olhando, eu disse, meu Deus, como faz a diferença de uma pessoa ter a consciência do que é autismo? Porque ele recebeu através do sobrinho dele e agora ele já está passando para o subordinado dele, um amigo de trabalho, falando sobre autismo, acolhendo essa família. Então, como faz diferença essa informação que a gente está levando hoje aqui? E lembra que eu falei? Todo lugar de autista é em todo lugar, inclusive e principalmente na igreja. Os 3 poderes do TEA. O poder dos pais. Não há tratamento que tenha evolução e que melhore um autista sem o primeiro passo dos pais, a aceitação. A aceitação dos pais é o primeiro passo para o sucesso do tratamento dos filhos. Muitas vezes as pessoas não entendem, o Benjamin mudou, o Benjamin quem acompanhou esses 3 anos e tudo, mas a nossa aceitação é a gente abraçar o nosso filho, independente do autismo e com o autismo, fez toda a diferença no tratamento dele. O poder da informação, que é o que a gente está fazendo aqui, e da conscientização. Hoje eu falo de autismo em todos os lugares. Quando eu vou comprar uma coisa no mercantil, a única bolacha que meu filho come, eu explico por que eu estou levando 20 pacotes da mesma bolacha. E pedindo, pelo amor de Deus, para a mulher do caixa não quebrar. Porque é de animais, ele só come o inteiro. E eu explico, porque eu poderia só... Não, minha senhora, não quebra a bolachinha do meu filho, não? Não, ele não quebre, por favor, porque ele é autista. E o autista, ele tem uma rigidez. E ele só come a bolacha se for inteiro. E eu explico isso, porque é mais uma pessoa conscientizada. Tem uma pergunta aqui. Qual especialista o adulto deve procurar para saber se tem TDAH? É o psiquiatra. Quando é criança, normalmente, tanto o autismo como o TDAH, a gente leva para o neuropediatra. Quando adulto, é o psiquiatra. Se possível, um psiquiatra especialista. Mas, infelizmente, é muito difícil a gente achar. Ou um psiquiatra especialista em TDAH ou em autismo. Então, tem que ser um psiquiatra. Como se dá o exame? Como eu disse, não tem exame de cabeça, mas tem exame clínico. O exame clínico... Primeiro é um questionário.
tanto TDAH como autismo, o médico especialista ele faz um questionário. A mãe, a gestação, como foi a gravidez, como foi o parto, como é a relação do casal, porque já existem estudos que muitas vezes o estresse, autoestresse na gravidez, ou muitas vezes uma perda, então o sofrimento da criança na hora do parto, muitos desses estudos influenciam no diagnóstico. Então, os médicos estão estudando isso. Então, eles fazem todo esse questionário com a família, desde a gestação até o parto, se a criança chorou, se não chorou, qual o número do APGAR, tudo isso, e depois vai para a criança. Por quê? Porque a criança está em casa, então você sabe o comportamento. Seu filho faz isso, seu filho brinca funcional. Ai, meu filho brinca com a bola. Como é que ele pega a bola? Ele pega a bola e chuta? Não, ele pega a bola e solta. Isso não é um brincar funcional. Ele segura a bola, mas ele não joga para outra criança, ele não recebe para outra criança, ele não joga com a mão, ele não brinca com o pé. Então, tem que saber se o brincar é funcional. A alimentação dele, como é restrita, aí ele só come mingau, de manhã, tarde, de noite. Quantos anos tem essa criança? 10. Tem uma questão alimentar que tem que levantar aí uma suspeita. Ai, meu filho anda na ponta de pé, meu filho não faz contato visual, meu filho, quando tem barulho, ele coloca a mão e tudo. Então, tudo isso, ele não consegue ficar parado na cadeira. Ele sempre tem que ter alguma coisa nas mãos, mexendo com a mão, um objeto, alguma coisa. Então, são questionários e exames durante. Ela está aqui conversando com você, mas ela está observando. Pode deixar. Ela está observando seu filho. O seu filho, se ele consegue abrir um brinquedo e brincar com aquele brinquedo, ou simplesmente ele abre e deixa, abre e deixa, abre e deixa, abre e deixa, abre e deixa. Ou ele pega um brinquedo e vai empilhando, ou ele vai separando por cores, ele vai separando, enfileirando, ele vai tudo aqui ele está conversando com os pais, mas os médicos estão observando o comportamento do seu filho, porque o TDAH e o autismo, ele é muito comportamental. Então, o que denuncia essa condição é o quê? É o comportamento. Então, depois de tudo isso, ela fecha o diagnóstico, ou se for muito leve, ou se for muito bebezinho, o que é que faz? Ela primeiro passa para as terapias, acompanhamento de uma fono, de uma psicóloga, para ela acompanhar mais tempo, durante um mês, 6 sessões, alguma coisa assim, e trazer um relatório dessa terapeuta. Por quê? Porque às vezes em 2 horas de consulta não dá para ela observar tudo. Às vezes o autismo é muito leve, ou o TDAH confundido e misturado com alguma coisa, em 2 horas de consulta não dá. Ou seja, então muitas vezes quando o médico diz, não vou fechar o diagnóstico, mas eu vou passar as terapias. Então precisa terapia essa, você faz 1 mês de terapia, depois traz o relatório para mim. Por quê? Porque eu vou analisar, vou fechar junto com o que eu estou pensando e vou fechar o diagnóstico. E é justamente a outra pergunta. Até que idade é viável o exame? Não é exame, como eu disse. Mas, inicialmente, se for criança, o mais precoce possível. Ai, a criança demorou para sentar, ela demorou para falar, demorou para andar. Nos marcos do desenvolvimento, o pediatra sempre está um pouquinho aqui abaixo, a curva, né? Seja desses físicos, seja da postura, porque às vezes a gente fala em autismo muito comportamental ou fala e tudo, mas às vezes o tônico muscular é aquela criança meio mole, é aquela criança que não tem força nas mãos, que não tem muita forças nas pernas. Então, tudo isso é levantado, aquele sinal de alerta. Quanto mais cedo, melhor. O meu filho foi diagnosticado com 3 anos e 4 meses. Teoricamente, tardio. Por quê? Porque eu já vinha reclamando do que ele não falava, que ele não interagia, para vários pediatras. E o pediatra dizia o quê? Não, mãezinha, ele vai falar no tempo dele. Não é porque ele é filho único. Não, quando ele entrar na escola, ele vai melhorar. Melhorou. Mas sempre tinha alguma coisa por trás, né? Que os médicos ainda não detectavam, porque teoricamente ele é leve, né? Então assim, e até quando eu já sou um senhor, já sou um adulto, eu devo procurar? Se for importante para você, sim. Como eu disse, eu e meu esposo estamos buscando o diagnóstico de TDAH para tirar essa dúvida se somos ou não, né? Eu acho que para o hiperativo, meu esposo acha que para o TDAH, que é o TDA, né, que é o déficit de atenção, mas para a gente tirar essa dúvida. E sim, depois o que é que vai mudar na sua vida? Para mim, vai mudar muita coisa.
Porque eu acho muita coisa daqui o pessoal entende que eu entendo. Ai, porque é da minha personalidade, porque eu sou isso, porque eu faço desse jeito, porque eu trabalho desse jeito. Para mim vai explicar. É necessário fazer o quê? Uma psicoterapia para você se entender, para você se aceitar. Então é importante. Se você acha que tem muitas coisas no seu comportamento, né? Eu era assim quando eu era criança, ou eu tenho esse comportamento que você está falando, está me levantando aqui uma ideia. Eu acho que para mim vai ser melhor se eu tiver um diagnóstico, se eu tiver até mesmo um acompanhamento depois de adulto. Não vai ser as mesmas terapias do meu filho, que é criança. Mas, como eu disse, uma psicoterapia é importante. Então, não existe idade. Se você acha que é importante para você, busque um médico especialista. Terminamos. Gente, obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade. Queria agradecer à igreja, né, por ter aberto as portas. Como o pastor inicialmente falou, não podemos e não devemos esperar bater na nossa porta. E já bateu, né? Então vamos aproveitar a irmã, a família dela que abraçou nessa causa para a gente incluir. E incluir como todos. E estou à disposição, né, para qualquer dúvida, para qualquer, seja de direito, seja de dúvida de autismo ou TDAH. Mas o primeiro passo a igreja e os membros da igreja estão fazendo, que é se informando, conscientizando e acolhendo. Então, eu agradeço muito por estar aqui hoje. Estou dizendo. Ainda pedi uma mãe para me lembrar que... Porque a gente, quando nasce um filho, perde sua memória. Pronto. Meu esposo, ele é policial militar. E do batalhão de choque. E a gente leva essa conscientização para lá também. Quinta-feira estarei lá. E eu trago vários casos de abordagens que deram errado para autistas de fora, principalmente dos Estados Unidos. E eu estava fazendo esse trabalho hoje, esse material. E o que é que acontece? Nos Estados Unidos, aqui, quando acontece alguma coisa que tem um autista, muitas vezes em crise, um autista adulto, a gente muitas vezes não tem para quem ligar. Acho que só tem duas, a gente liga para o SAMU, tem duas ambulâncias e tudo, alguma coisa. Nos Estados Unidos, você liga o mesmo número para todas digamos, os serviços de saúde, serviços de emergência. E eles que filtram. Então, quando você diz, meu filho autista está em crise, eles que devem filtrar e dizer, manda a polícia, manda isso, manda o agente da saúde, manda isso. Nesse dia, eles não filtraram. Era um adolescente, não, esse é outro caso que eu estou falando, mas esse era esse adolescente que estava em crise, ele já tinha 12 anos, e a mãe não sabia como lidar. Porque quando é criança, ok, e eu não falei aqui, mas tem níveis de autismo, nível 1, 2 e 3 de suporte, que é o leve, moderado e o severo. Muitos deles, quando tentam se regular, ou quando não são compreendidos, eles se agridem ou agridem outra pessoa. Ai, Cristina, todo autista é violento? Não. Não. Então, assim, nesse caso, ele estava fora de si, a mãe já tinha tentado, contei e não conseguia. Então, ela ligou para a serviço de emergência, entraram. E numa abordagem desastrosa, acabaram baleando essa criança. Mas não era esse caso que eu ia contar. Era o outro, que um rapaz estava dirigindo. A autista pode dirigir? Pode. Pode passar na faculdade? Pode. Pode namorar, pode casar, pode ser membro da igreja, pode cantar no louvor, pode tocar bateria? Pode. E ele dirigia. Ele já tinha, acho que 50 anos. E ele tinha muita ecolalia, que é repetição. Boa noite, você vai bem, você vai bem? E ele tem essa ecolalia imediata. E ele se envolveu num acidente de trânsito. E aquilo tirou ele do eixo, deixou ele muito desorganizado. Quando a polícia foi chamada e a polícia abordou ele ouviu alguém dizer assim, ele tentou matar ela. No trânsito, porque é a batida de trânsito... E bateu em outro carro e a moça estava muito mal. E ele ouvia alguém dizer, ele tentou matar ela, né? Ele tentou matar ela. Quando o policial foi abordar, ele repetiu, ele tentou matar ela, ele tentou matar ela. E entenderam como se fosse uma confissão. Ele passou muitos anos presos. Até ter um tribunal, acho que é
Não é um tribunal, ele é como se fosse um setor de revisões de processos. E tem processos, como se fosse estudante de direitos, que tem alguns processos que chamam a atenção e eles pegam para revisar o caso. E pegaram para revisar o caso e perceberam, ele não era diagnosticado, e perceberam que ele era autista. E ele, no depoimento, dizia que ele não, durante todo esse tempo, na defesa e tudo, ele não tinha defesa, ele só dizia isso. Ele tentou matar ela, ele tentou matar ela. E depois descobriram que ele era autista e isso era uma colalia. E por causa disso ele passou anos presos. Então, às vezes, a gente acha que uma ecolalia imediata não é importante, ou que é brincadeira, ou a gente vai zombar, ou a gente isso e aquilo, mas às vezes é tão importante, que agora vocês já sabem que muitas vezes essa ecolalia, que é uma repetição imediata, ou daqui a 3 semanas, um autista que escutou a tia falando, ele tentou matar ela, está repetindo 3 semanas depois. Mas você vai entender, ou é uma fala de um filme. Por quê? Porque muitas vezes é uma frase sem sentido. Que muitas vezes você pergunta uma coisa, ele diz, ele tentou matar ela. Ou ele fala uma frase de um filme. Mas hoje vocês já vão entender que se for autismo, pode ser isso, uma ecolalia. Se não for porque não tem diagnosticado, pode também ser. Boa noite, Benjamin. Boa noite. Dê boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Pronto, respondi, né? Deixa eu dar boa noite ao pessoal. Agora tu quer falar, né? Vai. Boa noite, pessoal. Pronto, gente. Eu quero convidar a Sheilinha, que está com o Arthur dormindo. Não, depois tu canta, tá bom? Cris, fica aqui. A gente quer te presentear, porque além de mães, nós temos empreendedoras aqui também na nossa igreja, graças a Deus. E cada vez mais nós descobrimos quão fortes somos, né? Que a gente tem se superado a cada dia. Então, eu quero te presentear com esses produtos. A Sheilinha é empresária da Tupperware, eu sou empreendedora Forever. Você seja abençoada. São pequenas lembranças para nós expressarmos a nossa gratidão pela sua colaboração, pela aula que nós tivemos hoje. Obrigada. Obrigada, Benjamin. Deus te abençoe. E eu quero agora... Calma. Eu quero agora agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram para que essa noite acontecesse. E as meninas que ajudaram com a decoração. Tu quer falar o quê? Pito, não, tube, É o trem. As meninas que ajudam. Cadê a Ruth, Daiane, Denise? Saiu ainda não? A Rutiele foi assim, nossos braços, nossas mãos, para todo o letreiro, para tudo que vocês estão vendo ali na frente. Vocês vão receber cada um mimozinho que tem 2 chocolates dentro, então não joguem fora, tá? Vocês abram, que tem... Já, que tem um mimozinho dentro para vocês. A Denise, a Daiane, a Micaele, a Letícia, a Emily ajudaram assim demais. Se não fossem elas, a gente não tinha conseguido fazer. Cada um, a irmã Zéza, que nos recebeu lá na casa dela, deu lanche, bolo, tapioca com nata, que negócio bom, meu Deus do céu. E os irmãos que doaram com as suas orações. Tivemos ajuda financeira também para que a gente conseguisse comprar os mimos. Então, eu só tenho a agradecer pela vida de vocês, pela presença de vocês aqui, pelo apoio, pelo amor que vocês têm para com o meu filho, para com as demais crianças. E como a Cris bem falou aqui, nós temos que estar aprendendo desde já, porque o Marquinhos não vai ser criança para sempre. Daqui a pouco ele vai ser um pré-adolescente, um adulto. E nós temos que saber, assim como para os demais também, acolher, incluí-los em qualquer fase da vida deles. Então, meu muito obrigada a todos vocês. E eu convido agora o pastor para fazer a oração final, a bênção apostólica. Se tiver algum aviso também, a palavra agora é com ele. E no final, cadê o João, irmã Rosa? O João está lá atrás. O João vai entregar os mimos com a irmã Rosa. A Isabel ia ser a Isabel e o Vitor, mas o Vitinho não pôde vir, mas a Isabel vai ajudar. E a Daiane também vai pegar essa caixa aqui que tem o restante. Tá bom? Obrigada mais uma vez.
Boa noite, saudação em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Avisos rapidinhos, daqui a pouco lá atrás o lanche vos aguarda, como de costume. Então eu quero pedir para você não ir embora, se deliciar com o que está sendo apresentado. E também nós temos no próximo sábado louvorzão, e aí com bandas aí, Nova Vida, Som da Palavra, Banda São Miguel e a Power Trio DDT, tá bom? Então toda a igreja é convidada para participar desse momento. Eu espero que não falte ninguém, que traga mais uma pessoa. É um evento dançante, de louvor a Deus, de adoração a Deus, bem empolgante. Nossa gratidão a Deus pela vida da irmã Cristina, sua disponibilidade em nos abençoar essa noite, pelo que Deus tem colocado no coração da Daniele, de estar trazendo informações cada vez mais amplas sobre o tema e compreender que nós estamos ainda bem distante do nosso desejo de sermos uma igreja inclusiva. Temos muito o que fazer. Por causa das crianças que têm o TEA, o TDAH, nós ainda temos outras situações que com certeza chegaram até nós, outras demandas, e nós precisamos também acolher, né? Só muito pouco tem sido feito, e nós sabemos que isso é só o princípio de muito que deve ser feito. Amém? Programação segue da semana, terça oração, quinta doutrina e domingo, celebração ao nosso Deus. E a pregadora do próximo domingo será a irmã Rita Carvalho. Então se prepare também para ser abençoado por Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer a Ti pelas crianças que estão em nosso meio, pelo que o Senhor tem feito na vida delas e da forma como o Senhor tem dado a todos nós conhecimento para melhor acolhê-las. Rogamos ao Pai de misericórdia que o Senhor abençoe, meu Deus e meu Pai, esta igreja, para que amplie a sua visão e ela seja uma igreja cada vez mais inclusiva, uma igreja acolhedora. Rogamos a tua bênção em favor da irmã Cristina, do Benjamin, do seu esposo, de toda a sua casa, a fim de que ela seja um instrumento em tuas mãos para proclamar, para divulgar, para anunciar, ó Deus bendito, aquilo que o Senhor tem dado a ela como missão. Leva o teu povo em paz para casa, seja sobre nós o teu favor e a tua bênção. Dá-nos uma semana de paz em tua santa presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça revelada no Cristo nosso Senhor, e que a doce consolação do Espírito repouse sobre a mente e o coração de toda a igreja. Quem crê, diga: vá em paz em nome de Jesus. Tenha uma feliz semana.